Bom, boa noite. E aí, Rodrigão, tudo bem? Como é que tá as coisas? Boa noite, professor. Dúvidas de alguma coisa da aula passada? Podemos seguir? Metemos bronca? E aí? Por, por mim, pode seguir, Como é professor. que foi a prova? Deu pra Tirou fazer. quanto? Foi de boa. Tirou quanto? Tirei 8, ainda errei duas ainda, professor. Tirei 8, ainda errei duas ainda. Tá bom, pô, tirou 8. Teve gente que tirou menos. Tá bem, tá bem. Maravilha. Bom, hoje a gente dá início aí. Fala, André, boa noite, tudo bem? A gente dá início à unidade 3 e a gente começa a unidade 3 com uma coisa que eu acho muito importante quando a gente fala do treinamento de forma geral, mas em especial do treinamento resistido, né? Que é a análise, né? Do treino, a orientação e a execução dos exercícios. O que a gente vê muito, né? O que a gente observa muito é assim: eu prescrevo um treinamento, eu prescrevo um exercício, né? Uma série, uma sequência de exercícios, na verdade, e, e eu vou lá e mostro para o meu aluno uma vez. E o meu aluno executa, e a hora que ele faz essa execução perto de mim, enquanto eu estou olhando, naquele dia, né? No dia que eu estou passando a série para ele faz tudo de forma adequada, de forma correta, beleza. Só que ele vai embora para casa dele, de repente ele não treina no outro dia, ele treina 3 vezes por semana só. Ele fez na segunda, por exemplo, daí na terça ele não vai, na quarta-feira ele volta para a academia e vai fazer a mesma sequência. E ele não lembra, e ele não sabe fazer o exercício, ainda não ficou, né, automático para ele, aquela mecânica do movimento, a sequência exata, embora esteja escrito ali, de repente a academia está mais movimentada, tem uma pessoa que está ali por perto, sei lá. E só que eu tô com muita gente na sala de musculação, tô com muita gente na academia, e eu acabo não observando adequadamente esse meu aluno, e ele começa a adquirir, né, vícios na execução do exercício, né, erros na execução desse exercício que naquele momento não vai trazer para ele nenhum prejuízo, mas a longo prazo isso pode ser bastante prejudicial, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa realmente estar muito atento, estar observando e corrigir. Por quê? Porque tem alunos que aceitam isso numa boa, que entendem, né, essa correção da melhor maneira possível. No entanto, tem outros que você vai lá, corrige, ele não dá ouvidos para você, né? Não tá nem aí, não quer saber. De repente, ouve você falar, né? Presta atenção na execução, você vai corrige, ele faz uma vez, você vira as costas, ele volta a fazer errado, porque ele viu não sei quem fazendo, porque ele ouviu num blog, porque falaram para ele disso ou daquilo, e a gente acaba é, perdendo crédito, vamos dizer assim, né, de confiança do aluno. O aluno acaba não confiando no que a gente faz, no que a gente pede, né, de execução ou coisas assim, e, e, é, e isso traz, né, uma, um, um sério problema no nosso trabalho, né? Então, algumas coisas são muito importantes. Por exemplo, quando eu observo, quando eu analiso um aluno fazendo um movimento, a partir de qual movimento eu estou analisando? O que vocês acham?
Se vocês fossem passar um exercício agora, nesse momento, seja ele qual for, a partir de qual parâmetro você faria a análise desse movimento? Rodrigo, André, cadê vocês? Ninguém quer conversa? Tá de sacanagem. Bom, fala, Andrezão. Você piscou aí que ia falar. Não, professor, é que eu acho que eu não consegui entender o que o senhor está pedindo, a pergunta. Não... Vamos lá. Você vai passar um exercício para um aluno agora. Sim. Você vai lá, você explica o exercício, mas daí você vai observar, você vai analisar a execução desse exercício pelo aluno. A partir de qual parâmetro você faz essa avaliação? Qual é o parâmetro que você tem para observar, para analisar a execução do exercício em um aluno seu? O que você usa como parâmetro? O que você tem como referência, por exemplo? A referência do movimento? Sim. Você tem que ter uma referência de um movimento para Sim, a você analisar o que o postura. seu aluno está fazendo. Acho que a partir da postura você consegue definir se ele está fazendo de maneira correta ou não. Desde do começo do movimento. Acho que o começo do movimento já como é que eu posso dizer? Me enrolei aqui, professor. Tá, começa de novo então. Tá. A postura do aluno já ajuda ele a conseguir executar de maneira mais correta o movimento. Então, acho que a partir da postura correta, ele... Bom, acho que seria isso. Você olha a postura do aluno, é isso? Então, dá um exemplo para mim de um exercício que você imagina aí agora e fala para mim qual seria a postura correta do aluno que você ia observar dentro desse exercício. Um exercício qualquer, o que você quiser. Tá, por exemplo, tríceps. Tríceps. Joelhos levemente flexionados, pescoço relaxado para poder executar o movimento. Se você tiver com, por exemplo, o corpo totalmente ereto, você vai fazer o exercício, vai perder um pouco de equilíbrio. Então, o joelho um pouco levemente flexionado, ele ajuda a te dar equilíbrio para fazer o tríceps. Ok. Você está falando isso na máquina, então. Você vai Isso. usar um crossover. Exatamente. Tá. Você vai fazer na corda ou na polia? Na corda. Na corda. Beleza. Isso. O pescoço relaxado ajuda a tirar aquela tensão que geralmente todo mundo coloca no pescoço, ou geralmente tem gente que impõe muita pressão no maxilar na hora de pegar algum peso. Então, relaxar o pescoço seria importante, e tronco para frente, né? Acho que eu Quanto para analisaria... frente? Oi? Quanto para frente? 90? 90? 45. Ah, 45. Tá. 45. 90 você pode fazer também, tá? Não Sim, tem mas problema, mas 90 já, por exemplo, se fosse para fazer o coice, seria 90. sim. O que Então, mais? acho que E a posição dos braços? cotovelo na lateral do tronco,
E o movimento seria apenas do elevação do antebraço, né? Elevação? E abdução e Ó, tô falando tudo que você tá falando, ó. sim, Tô aqui, elevei o antebraço. Abdução do quê? Do antebraço ou do braço? do antebraço. Do antebraço, sabe? Isso, Fiz porque a você está abdução, perdão. trabalhando o tríceps. Se você levantar o braço, você vai trabalhar outro. Isso. Tchau. Tá, daí eu vou estender, é isso? Isso. Você tá fazendo aqui em cima, então. Não. Eu vou estender para baixo. Olha Isso. lá. Pera Você aí, vai estar agora. com o cotovelo Pera aí, doidão. do lado Vou da ficar em... costela. Tá, meu cotovelo tá aqui. Isso. Beleza, e Você daí? vai abaixar. Abaixar. Isso. E aonde tá a abdução aqui? É extensão. Ah, esse é que você falou abdução, por isso que eu não entendi. Extensão. Extensão. Tá. E depois? Quando subir, é flexão. Flexão, certo. Isso. E o cotovelo do lado Isso. Não. Isso, exatamente. Fechadinho. Tá. Apoia ou Isso. não apoia? Apoia onde? Não entendi. Eu apoio no tronco ou não? Quanto mais próximo do tronco, mais correto o movimento. Mas sem apoiar, sem encostar. Pode Ou apoiar. encostando. Pode, Pode, pode sim. encostar. Tá. Você falou 45 graus, então eu vou ficar assim. E vou Isso, estender aqui. sim. Com o joelho sempre flexionado. Isso, bem. Quando eu faço essa força, eu não sobrecarrego a minha dorsal? Ah, eu sempre fiz assim e Se eu aliviar um pouquinho essa flexão do tronco, que você pediu em 45 graus, sim, se eu aliviar ela um pouquinho, a posição fica mais natural para mim. sim. Eu tiro a pressão da dorsal. E eu consigo um afastamento maior, né, das minhas mãos, né, uma pequena rotação no meu punho no final, já que eu estou fazendo com a corda, e estendo totalmente o braço para trabalhar o tríceps, tá? Quanto mais flexionado eu tô, menor é a minha possibilidade de extensão total. Pelo menos para mim, tá? Aumenta essa pressão na dorsal. É claro que você tem uma experiência sua completamente individual dessa execução, tá? Uhum. O que acontece? Você tem o conforto adequado ao estar nessa posição que você propôs, você me descreveu. O que é importante analisar é como o meu aluno vai receber essa informação, como o meu aluno vai reagir, né, a essa posição, a essa forma de execução. Não está errado o que você falou, não entenda isso como errado, tá? Mas eu preciso, além da análise, observar também a execução do meu aluno, Conforto para ele, né? o conforto, né? Para que ele não venha a fazer errado. Mas a ideia é essa mesmo. Danielzão, você ia falar alguma coisa, cara? Manda bala aí. Não, eu ia perguntar isso mesmo. Se isso ia gerar um torque maior, direto ou não, mas você já concluiu. É dependendo do aluno, né? Na verdade, eu vou ver qual a melhor posição fica confortável para o aluno. Sim. Eu posso testar as duas, mas Sim. eu vou ver qual que fica. Na verdade, ele vai me respaldar, ó, professor, essa daqui eu senti mais, essa daqui eu senti menos. Sim. E é aquele negócio, entender o conforto, né? Eu não sei se essa palavra ela é adequada, mas o conforto do aluno ao fazer o trabalho, né? Vai nos garantir, na verdade, a boa execução. Por quê? Porque se ele não se sente confortável para fazer o exercício, ele vai fazer errado. E daí o resultado não vai aparecer para a gente, né? Então, o que a gente precisa entender, o que nós, enquanto profissionais, precisamos estar atentos, é exatamente isso. O que eu quero oferecer para o meu aluno, né? E, além disso, o que eu estou oferecendo tem adequação para o objetivo do meu aluno? Por quê? Porque
se eu estou trabalhando como personal, se eu estou trabalhando na academia, onde quer que seja, eu preciso, né, de alguma forma, atender a necessidade do meu aluno. Qual é a necessidade dele? Essa necessidade foi mensurada quando eu fiz a anamnese. Quando eu conversei com ele, quando eu fiz a avaliação, quando eu fiz a entrevista, ali eu detectei qual era o objetivo dele. Então, o objetivo dele é ganho de força e massa muscular. Só que para ganhar força e massa muscular, o que eu preciso fazer? Né? É claro que para atender essa demanda, para atender essa necessidade, eu vou precisar de alguns pontos a serem desenvolvidos. Nem sempre esses pontos que eu preciso desenvolver estão explícitos no que eu estou trabalhando. Às vezes eles estão ocultos. Até porque, se eu deixar os pontos, o meu objetivo explícito para o aluno, ele às vezes pode entender que eu estou fugindo do objetivo dele. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer para promover a hipertrofia, por exemplo, e o ganho de força no meu aluno? O que eu preciso fazer antes de chegar a esse objetivo final? Eu sou um aluno que chegou para vocês depois de 4 anos, pelo menos, sem fazer exercício nenhum, completamente sedentário. Eu viro para vocês e falo assim: ó, galera, o negócio é o seguinte, estou aqui, estou contratando vocês, estou pagando o que vocês querem, não estou reclamando de pagar, mas eu quero ficar, cara, forte. Eu quero ganhar força, massa muscular, quero ficar, ó, tipo, fortão mesmo, bombadão. Não precisa ser um fisiculturista, mas eu quero ganhar massa muscular. E aí? O que vocês vão ter que fazer comigo para que eu chegue a esse objetivo? Pode discutir aí. Que é pergunta isso. Sei lá, professor, orientaria ele a procurar um nutricionista, no seu caso, mas Tá. também iniciaria o treino de hipertrofia, sei lá. Sim, mas como que ia iniciar esse treino? Na verdade, primeiro, o mais correto seria fazer uma avaliação, por exemplo, iniciar com um teste de um RM, fazer repetições máximas para descobrir ali. Na verdade, trabalharia 70%, sei lá, Tá. do RM, inicialmente, e aí progredindo. Beleza, vamos lá. Lembra que eu tô há 4, 5 anos sem fazer nada. E daí? Intercalava com um treino aeróbico também, fazendo esse mesmo esquema da RM aí, buscando até no máximo 70%, aí você acostumando com o treino, tanto aeróbico como o resistivo. Tá, o que mais? Isso é o que, Daniel? Fala, Um fortalecimento, professor? Começar aí com um fortalecimento? Um fortalecimento. Tá, para quê? Galera, o que a gente tem que entender é que eu tenho que adaptar esse meu aluno. Eu tenho que trazer esse meu aluno para uma realidade diferente da qual ele se encontra. Então, é claro que um cara que está há 4, 5 anos sem fazer nada, qualquer coisa que ele fizer vai começar a aparecer resultado. Só que eu não vou iniciar, né? Eu, pelo menos, penso assim, tá? Eu não vou iniciar ele, por exemplo, com 70% de um RM, né? Depois de tanto tempo. Por quê? Porque eu vou gerar muita dor nesse cara. De repente eu posso fazer o teste de uma RM e começo a trabalhar com resistência muscular localizada. Começo a trabalhar com 30%, 40% da carga, né? Para que ele aprenda a mecânica dos movimentos que eu quero na série,
para que ele melhore a coordenação, para que ele melhore a propriocepção, para que ele fortaleça a musculatura, os ligamentos, tendões e tudo mais, para evitar lesão, para a hora que eu for começar a trabalhar com uma carga maior, buscando, né, a hipertrofia, ele já tenha uma preparação, uma adaptação muscular, né, tem uma adaptação melhor na mobilidade dos exercícios, que ele tenha uma condição física aeróbica geral melhor para suportar mais tempo de treino. Então eu não vou começar sentando o sarrafo no cara. Eu tenho que começar entendendo, né, que eu preciso dar a ele as condições adequadas do treinamento. Eu preciso ofertar, oferecer, fornecer para esse meu aluno o suporte que ele precisa para conseguir treinar. Professor, Fala, Daniel. Aumenta um pouquinho o seu volume, cara, tá muito baixo. Eu falei do... Ou é o meu que eu tenho que aumentar? Tá bom? Aí, melhorou. O RM, no caso do caso que você deu o exemplo, tá muito tempo afastado ou, né, sedentário. Esse 70%, por mais que ele faça o teste dele não já seria baixo e já não poderia trabalhar ou não? Começa do jeito que é para começar devagar mesmo. Então, cara, eu acho assim, se é um cara que está muito tempo parado, cara, o teste de um RM para ele vai ser realmente falso, vamos dizer assim, né, inválido. Por quê? Porque ele não tem a mecânica do movimento, ele não vai suportar tanto peso, e se eu colocar um peso mais alto para ele, cara, eu posso tá cometendo, por exemplo, o cara vai fazer um supino, ele vai fazer com 10 quilos de cada lado. Ah, vai trabalhar com 70%, vai trabalhar com 7 quilos de cada lado. Beleza. Né? Não estou nem considerando a barra aí. Pode ser que isso seja muito pesado para ele e ele vai ficar com dor. Né? Por exemplo, quando eu estou com os meus atletas voltando de férias, pra você ter ideia, atleta que tem um lastro fisiológico, e eu sei que nas férias ele não pegou um peso a não ser o garfo para comer, né? Eu trabalho com um percentual de peso corporal. Eu faço um trabalho de adaptação com eles, de resistência muscular localizada, né, trabalhando com série de 1 minuto e em cima de percentual de peso corporal. Então, para membros inferiores, eu trabalho com 50% do peso corporal e membros superiores de 10 a 20% do peso corporal para cada exercício, para ele trabalhar 1 minuto. Grupos maiores, 20%, membros superiores, grupos menores, 10% do peso corporal, trabalhando 1 minuto. Faço isso por 1, 2 semanas, para fazer essa musculatura acordar, é lógico, eles têm uma adaptação muito mais rápida, porque eles vêm com um lastro fisiológico maior, né? E depois depois disso, que eles já relembraram, já reativaram a musculatura, já deu uma pequena fortalecida e uma adaptada nesse período de pós-férias, aí eu faço o teste de uma RM e começo a trabalhar dentro dos padrões, vamos dizer assim, normais para o atleta. Estou falando de atleta, não estou falando do cara que vai lá para a academia. Né? A visão, o comportamento, a ideia fica completamente outra, né? Numa situação dessa. Mas eu preciso entender que, assim, sabe aquele ditado que o seguro morreu de velho? Eu tenho que pensar nessa segurança do meu aluno nesse momento também, tá? O que você falou, Daniel, não está errado. Não entenda o que eu estou falando como estou falando que você está errado. Não, não está, tá certo o que você falou. Só que eu, particularmente, às vezes eu prefiro errar pelo excesso de zelo com o meu aluno do que por não ter zelo por ele. Entende como que é a posição do negócio? Por quê? Porque... Professor, Oi. não, é isso que eu tava, porque assim, fisioterapia é uma coisa totalmente distinta nisso daí, né? Mas Sim. é isso mesmo, porque até agora, eu relembrando
início de que eu treinei, né? Um dia eu fui primeira vez na academia. Então, assim, tem a dor tardia, tem tudo isso daí, né? Então, assim, até a próxima série, o cara pode se arrebenta o cara na primeira sessão, na próxima que ele voltar, o cara tá destruído. Então, tem isso, né? Sim, 2 dias depois, o cara tá arrebentado, não consegue nem abrir o braço direito. exatamente. Entendeu? Então, tem coisas que a gente começa. Por exemplo, quando eu pego uma pessoa que eu vou começar a dar treino para ela e ela está há muito tempo sem treinar, eu monto a série e falo assim: ó, a sua série vai ser 3 de 20, 3 de 15, 3 não sei o quê. Só que essa primeira semana você vai fazer uma série de 15 de cada exercício. Na segunda semana, você vai fazer 2 séries de 15. Na terceira, você vai chegar nas 3 séries. Se você já não tiver mais sentindo dor, se você estiver conseguindo fazer numa boa, sem ter um cansaço excessivo, entendeu? Por quê? Porque eu quero fidelizar aquele aluno. Eu quero que ele veja, que ele perceba o quão preocupado eu estou com a saúde, com a evolução dele, sem ele se prejudicar. Entende? Principalmente se for um aluno de personal. Eu tenho que mostrar para ele o quanto eu estou preocupado, o quanto eu estou interessado nesse bem-estar dele, né? Que nem, eu acho que a gente comentou na primeira aula, nossa, a danada da frase sem dor, sem ganho, né? Cara, eu acho essa frase erradíssima, né? Porque a dor, na verdade, ela fisiologicamente está indicando que tem alguma coisa errada. Então, como que eu vou conseguir ganhar se eu estou me sentindo mal, se eu estou sentindo dor? Se aquilo não está me fazendo bem de verdade? Né? Para mim é uma coisa assim muito até grotesca, vamos falar assim. Né? Por quê? Porque eu não quero que meu aluno sinta dor. Eu quero que ele tenha prazer em treinar. Eu quero que ele sinta satisfação de estar ali e perceber a evolução dele a cada treino, a cada exercício, a cada execução, né? Então, analisar esse movimento do treinamento resistido, orientar e observar ele fazendo e melhorar a execução do meu aluno é o meu ponto principal, vamos dizer assim, no acesso, né? No acesso não, no acesso ao aluno, né? Na proximidade que eu tenho com o meu aluno para chegar e fazer essa orientação adequada, né? Mais adequada, melhor orientada, tá? Então, mas isso é claro, é a minha opinião. Tem gente que não concorda com isso. Tudo bem, né? São meios e métodos diferentes que são usados, de repente, numa determinada atividade, numa determinada forma de, 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 de trabalho, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, eu vou compartilhar aqui o slide para a gente seguir o que está no nosso material. Vamos lá. Então, a gente vai ver o seguinte: quando a gente fala do treinamento resistido, e uma coisa é muito importante a gente falar, principalmente quando a gente fala da musculação, né? Existem muitas formas de executar o mesmo exercício, existem muitas nomenclaturas para um mesmo exercício, né? E muitas variações, né? A variedade de exercícios para um determinado grupo muscular, quando a gente fala de peso livre, né? É muito grande. Quando a gente fala de uma máquina, de um aparelho, ele é mais limitado. Por quê? Porque o aparelho já nos dá, né, esse direcionamento e essa segurança na execução que é boa quando a gente está com o iniciante, né? E nem sempre tão boa assim quando a gente está falando de uma pessoa, né, de um aluno aí mais avançado. Então, olha lá, a gama de possibilidades e variações, né, além dos benefícios,
são também um dos grandes atrativos do exercício resistido. Então, a principal modalidade que utiliza exercício resistido é a musculação. E essa, por sua vez, através da variedade e diversidade de equipamentos e acessórios, trabalha e mobiliza vários grupos musculares. Vamos lá. Quando a gente faz a execução de alguns exercícios na musculação, normalmente a gente tenta trabalhar, né, vai mobilizar grupos musculares determinados, específicos, buscando o desenvolvimento daquele grupo, né, em questão. Agora, quando eu falo de um grande grupo muscular, eu preciso entender, né, vamos falar de um que não está citado aqui. Aqui, hoje a gente vai falar desses 4 grandes grupos, um exercício para cada grupo, pensando em diversos aspectos aqui. Vamos falar de um que não está aqui, que é o abdômen. Vamos gerar polêmica, eu adoro gerar polêmica. Vou até parar de compartilhar para a gente não ficar olhando isso aqui. Vamos lá. Qual é a melhor maneira de se trabalhar a musculatura abdominal? Isométrica ou isotônica? O que vocês acham? Ai, 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 dá um desespero quando vocês não falam nada, velho. E aí, galera? Fala comigo, pelo amor de Deus. A melhor maneira é isométrica ou isotônica? Gente, cadê vocês? Isotônico, professor? Isotônico? Por quê? Eu quero conversar, vocês não podem ficar sumindo assim, não. Vamos lá. Por que isotônico é melhor, Daniel? Por causa do movimento, de realizar uma movimentação. Pensando na parte coordenativa, beleza. Da propriocepção, beleza. E se eu quero desenvolver força, eu posso mesclar, né? Não tenho melhor. Eu tenho que utilizar, né, tudo o que a ciência, o que as possibilidades do desenvolvimento do treinamento me oferecem. Então, se eu tenho a possibilidade de trabalhar isotônico e isométrico também, né? Lógico, exercícios diferentes, né? Eu devo trabalhar. Agora, vamos lá. Eu quero... como que é anatomicamente a minha musculatura abdominal? Quem pode me explicar? Eu esqueci como é a anatomia do abdômen, do core. São feixes de músculos separadinhos, bonitinhos, que trabalham de forma individual, né, dissociada, perfeitinho ou não? Ou o abdômen é um emaranhado de músculos que, quando a gente faz o trabalho, né, da contração, ele trabalha esse emaranhado todo, esse grupo todo. Como é? Eu consigo isolar a musculatura abdominal e trabalhar ela de forma isolada? Como eu trabalho, por exemplo, bíceps. Eu acho que não. Eu acho que você intensifica uma parte mais do que a outra, mas eu acho que trabalha todas de alguma maneira. Ah, legal. Concorda, Daniel? Concorda, Rodrigo? Sim. Sim. Sabe o que você me lembrou agora, cara? Aqueles caras que tá casando. O padre fala assim, é de livre, espontânea vontade, você vê que... Sim. Aquele sim que não convence, mas tudo bem. Bom, eu concordo, concordo e compartilho da mesma opinião do André, né? Eu acho
que o abdômen ele é um emaranhado de músculos que quando você faz, por exemplo, um abdominal normal, né, aquele curtinho com a perna elevada, que você faz a flexão abdominal, você está trabalhando reto abdominal, você está trabalhando os oblíquos e tal, porque está todo mundo se movimentando. É claro que eu tenho uma atenção maior, né, uma força maior sendo executada no reto abdominal. Só que os outros músculos, eles também estão trabalhando. Então, quando eu faço, né, essa execução do movimento e faço de forma adequada, eu estou trabalhando o abdômen como um todo. É claro que quando eu faço os trabalhos de rotação do tronco, eu dou uma ênfase maior para os oblíquos, mas eu também estou trabalhando, né, a musculatura do reto abdominal. Quando eu puxo a perna em direção, né, ao peito, que a gente chama do abdominal infraumbilical, eu tenho uma atenção maior, eu procuro fazer, né, uma força maior, né, na musculatura abdominal, só que eu também estou trabalhando em psoas. Ou não? O que vocês acham? Elipsoas? Não, é elipsoas mesmo, né? Aquele músculo pequenininho aqui. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de músculos trabalhando, eu tenho um conjunto, né, um conjunto mecânico sendo ativado, que é claro, eu dou uma atenção maior, eu tenho um alvo, vamos dizer assim, mas eu preciso entender que o meu corpo, né, ele trabalha de forma conjunta. Então, eu tenho que pensar que quando eu vou fazer uma contração muscular, se eu não tenho um domínio muito bom da minha propriocepção, se eu não tenho uma coordenação motora, né, bem desenvolvida naquele movimento, eu posso estar fazendo de qualquer jeito e não alcançar o objetivo. Eu tenho que perceber, eu tenho que ter a propriocepção, né, que é a percepção do meu movimento, muito bem desenvolvida. Então, por isso que muitas vezes fazer exercícios de coordenação dentro do treinamento resistido, né, com uma carga mais leve, com uma execução mais longa, né, trabalhando o tempo de execução, a amplitude da execução, para o aluno entender o movimento da melhor maneira, é muito importante antes de colocar a carga. Porque daí você garante uma harmonia de movimento muito melhor, né? Uma coordenação de movimento muito maior. E isso vai trazer muitos ganhos, muitos benefícios para o aluno, porque quando ele começa a colocar a sobrecarga, quando ele começa a colocar a resistência do peso, ele vai estar mais consciente do que ele precisa fazer. E daí os ganhos são maiores, com toda certeza. Tranquilo? Então vamos ver aqui os 4 grupos musculares que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Só que, galera, assim, eu não estou afim de ficar falando sozinho, não. Eu preciso muito que vocês tenham uma participação mais ativa hoje, principalmente quando a gente for falar agora, vai começar a falar agora, dos exercícios em si. Então, por exemplo, ó, vou começar aqui com o exercício de peito. O exercício mais clássico de todos para o peito, supino reto, né? O que eu preciso de equipamento, qual é a postura, qual é a execução correta, quais são as articulações mobilizadas e quais são os músculos acionados. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 itens para falar de cada grupo muscular. Então a gente pegou 4 grupos musculares, um exercício, né, que é, assim, vamos dizer, o mais clássico, o mais conhecido para cada um desses grupos, e 5 itens a serem discutidos.
Então, o que eu preciso de equipamento para conseguir fazer um supino reto? Quem começa? Barra, Hum, anilha, certo. o banco, né, o horizontal, Isso é importante. E tem mais alguma coisa? o suporte da barra conta também, né? O Lógico, né? suporte, porque de repente o banco não tem, né? Vamos pensar o suporte. Então vamos ver se acertou? Olha lá, suporte barra e anilhas. Aqui não fala nem do banco, né? Imaginando que esse suporte, o banco já tem o suporte, ou o suporte tem o banco e tal. Beleza. Qual é a postura que eu tenho que ter para fazer esse exercício? Como é o posicionamento inicial? Ai, 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 não tem? Tem, professor, Ah, do cúbito dorsal, deitado, né, a barra com o braço em flexão de 90, aí faz a extensão, tira, né, tira do suporte, faz a extensão levando até o peito a barra, flexão de não, cotovelo. peraí, aí você já entrou na execução. Tá, vamos lá. Então, Deitado de beleza, barriga para cima ou decúbito ventral. olha lá. Deitado sobre um banco horizontal, com os pés apoiados no solo. Segurar a barra com as mãos em pronação, com uma distância superior à largura dos ombros. Beleza. Galera, e quem não gosta de fazer com o pé apoiado no solo, como que faz? Pensa num cara que não é muito alto e que de repente o banco para ele não consegue apoiar o pé no solo. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer o supino com o pé apoiado no solo. Tem uns bancos, as mesas, bancos, que tem um suportezinho lá no pé, né? Consegue apoiar É, o pé ou nele mesmo. ou Joelho nele mesmo. flexionado, né? Flexão de joelho. Ou então sobe a perna e deixa o pé para cima, né? Na mesma posiçãozinha que você vai fazer, por exemplo, o abdominal, quando você sobe a perna. Eu sempre faço assim. Qual é a vantagem de fazer assim e qual é a desvantagem de fazer assim? Com o pé elevado, com o pé apoiado mais alto do que no solo. E qual a vantagem e qual a desvantagem de fazer com o pé apoiado no solo? Acho Vamos que começar com o pé a apoiado no solo primeiro. desvantagem, eu acho que é o equilíbrio do pé no ar lá. O pé no ar, o desequilíbrio. É o Tá, equilíbrio ali. certo. E a vantagem não tem não. E a vantagem e a desvantagem de pôr o pé no chão? No caso do pé no chão, ao contrário, né? Estabilizar melhor, né? Você consegue ter uma base maior, aumenta a base, dá um equilíbrio melhor. E a desvantagem, cara, sei lá, você consegue dar aquela roubadinha? Não sei. Sim, você consegue dar a roubadinha. E outra, que é uma coisa que procura observar. Como fica a dorsal do cara quando ele põe o pé no chão? Aumenta um aumento lombar, né? Lordose lombar. Ah. Aumenta. E quando você põe o pé para cima? Aí não tem como. Aí já... Ou ele reduz a carga ou não vai conseguir fazer se for a carga estiver alta. Então, aí é que tá. Compensar. Exatamente. Só que ele protege muito mais a lombar quando ele está com o pé para o alto. Você concorda comigo? Que ela está melhor apoiada? Sim, sim. Eu perco, tá, no equilíbrio, não vou fazer tanta carga e tal. Mas será que nesse momento eu não estou fazendo com a minha carga real? Porque, por exemplo, quando eu ponho. É claro que vamos pensar nas pessoas normais. Tudo bem? Pessoas normais. Olha lá.
Não estou falando de força especial. Então, não estou falando de um cara que compete num campeonato de supino, por exemplo. Um cara que compete num campeonato de supino, meu velho, ele vai meter o pé ali no chão e ele vai usar toda a força de cadeia cinética que ele vai tirar do chão, ele vai empurrar o pé para o chão para ele fazer mais força. Sim, sem dúvida. Mas ele é treinado para aquilo. Ele tem aquela mecânica de movimento adequada para aquilo. Então, falar assim, vai lesionar o cara. Não vai, porque ele treinou para aquilo. Ele teve todo um processo pedagógico para chegar àquele movimento. Beleza? Agora, as pessoas comuns que estão treinando ali para a qualidade de vida e tudo mais, muito provavelmente ele não passou por esse processo, né, pedagógico de aprender o movimento e ele não utiliza dessa força especial. Então, se eu ponho ali o movimento e eu protejo mais a coluna do cara, pondo o pezinho ali para cima, não estou falando de deixar no alto, tá? Num banquinho, num apoio ou no próprio banco apoiado, eu protejo mais ali e faço ele trabalhar de uma forma que ele tenha que perceber mais o movimento dele. Então, quando ele está fazendo o movimento do supino, sem esse apoio lá no chão, que ele aumentou a base, igual o Daniel falou, eu faço ele ter uma coordenação melhor do movimento e também estar buscando uma contração isométrica maior de core para manter o seu equilíbrio. Então eu estou, de uma certa forma, eu desvio a atenção do cara do peitoral, por exemplo, mas eu estou fazendo um trabalho muito mais completo, muito mais complexo com ele. Isso é bom. Eu, Luiz, particularmente gosto. Tem gente que não gosta. Tem aluno que não se adapta. Não se adaptou? Beleza, põe o pezinho no chão. Vamos mexer mais nessa carga. Como que tá aí o apoio para você, né? De repente, no chão, né, para você não deixar o cara completamente no chão, põe um step ali do lado, ele apoia o pé no step. Põe o step embaixo do banco, né? Ele vai apoiar no step, não precisa estar no chão, de repente. Quando ele põe no chão, fica só a ponta do pé, porque é alto o banco para ele. Pô, se for mulher, se for um cara muito baixinho igual eu, então põe um step. 15, 20 centímetros de altura do step, você já ajuda o cara, né, a ter um posicionamento muito mais confortável. Ok? Aí, quando fala da execução, né, o Daniel já tinha falado, então, ó, inspirar e descer a barra, realizando uma flexão horizontal dos ombros, controlando o movimento até o peito, retornando à posição inicial, expirando no final do esforço. A barra deve estar posicionada no suporte, com uma altura compatível e com o comprimento dos braços do executante. Galera, vamos lá. Tirei, então, ó, enche o pulmão de ar a hora que desce o peso, né? Tô inspirando. Expiro, né, para subir o peso. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu não posso fazer uma apneia? Tirei. Tem gente que faz assim, né? Eu prefiro, né, essa coordenação da frequência respiratória e do movimento junto do que fazer em apneia. É claro que se você põe uma carga muito maior, fazer em apneia vai ser melhor. Por quê? Porque você concentra, né, a sua execução sem ter que ficar pensando na respiração. O grande problema é você querer fazer 10, 12 repetições e não respirar. Esquecer de respirar, né, você apaga no meio do caminho. Tudo o que a gente fala, né, dessa execução, da respiração, da forma de executar, vai mudar de acordo com eu desço até o peito onde? Na linha do peitoral, na linha do mamilo, desço mais perto do pescoço, desço mais embaixo? Onde vai ser esse movimento? Onde que eu vou descer até o peito? Porque eu posso descer aqui na linha do mamilo, eu posso descer... É peito.
Eu posso descer um pouco mais abaixo, perto da linha aqui do processo ai, caramba. Processo tiracoide, né? Ou eu posso descer perto do pescoço. E aí? Tudo é peitoral. E agora? Qual é o movimento adequado? Qual é o correto? Quem me fala? Acho que não tem, não, professor. Não tem o quê? Correto? É. Tem um movimento correto, sei lá, na linha do externo, ali perto do externo, aonde termina o externo do peito ali, É aqui que você vai descer? Aqui embaixo? mais para baixo, lá na linha dos mamilos, do peito também. Aí é que tá. Olha a posição do meu braço. Tirei o peso, tá aqui. Se eu desço afastando os cotovelos, eu vou descer naturalmente mais na linha do mamilo ou mais próximo do pescoço. Eu tenho uma amplitude maior. Quanto mais para baixo eu desço, eu mudo a posição do meu cotovelo. Eu não consigo manter ele muito aberto, trazendo aqui perto do processo tifoide, né? Então, o que acontece? Processo tifoide, não, como que é o nome aqui do finalzinho do externo? Anatomia, quem lembra? Quando eu faço o abdominal, eu aproximo, né, o final do externo da cicatriz umbilical. Como é o nome dessa partezinha aqui? Quem lembra? Eu esqueci. Professores? E aí? Processo tifoide? Ah, muito bem, muito obrigado. Então, o que acontece, galera, é assim. Lembra quando a gente conversou na primeira ou na segunda aula sobre qual é a importância da anatomia para a gente no treinamento resistido? Eu preciso saber o nome de todos os músculos, origem, inserção e tudo mais? Preciso. Por quê? Porque essas informações anatômicas, elas são importantes para que eu entenda a biomecânica do movimento. O que eu estou trabalhando? Qual é o músculo que está sendo acionado, né, de forma alvo, de forma principal num determinado movimento? O que eu preciso fazer para ter a certeza da contração da minha musculatura abdominal? Eu preciso aproximar o processo tifoide da cicatriz umbilical, né? Então, quando eu faço essa aproximação, eu estou conseguindo fazer uma contração de abdômen. Se eu não faço isso, eu não estou fazendo contração de abdômen, ou estou fazendo uma contração isométrica. Então, se eu estou pensando no movimento isotônico da contração, eu tenho que aproximar. Se eu não vou fazer um movimento isotônico, eu vou fazer um movimento isométrico, então eu não preciso dessa aproximação. Eu tenho que começar a entender essas funções anatômicas, né? Essas movimentações que vão alterar a anatomia do músculo para eu entender o que eu vou fazer. Então, se eu trago perto do processo tifoide, eu vou mudar o posicionamento do meu ombro e do meu cotovelo. Então, eu vou estar, de repente, até mudando o músculo-alvo do movimento. Aqui eu vou estar acionando muito mais tríceps do que peitoral. Se eu venho para cá, eu vou acionar muito mais peitoral do que tríceps. É claro que o tríceps também trabalha, né, no movimento do supino, mas a gente precisa entender, né, qual é a musculatura alvo do movimento. Pensando no supino reto, qual é a articulação eu estou mobilizando? Ou quais articulações eu mobilizo? Cotovelo, ombros e as escápulas. Certo? E o que é importante entender nesse movimento? A amplitude de cada uma dessas articulações envolvidas. Galera, assim, eu discutia muito, discutia não, discutia, que agora eu parei de discutir, que eu não estou mais trabalhando com o pessoal do handball nas academias. Lá no atletismo a gente tem, né, a nossa academia dentro do João do Pulo, então
não tem ninguém para ficar cornetando lá a gente. Mas quando eu dava treino para o handball, eu ia para academias, né? Imagina, eu levava 22, 28 alunos às vezes para a academia, então eu ia num horário onde a academia estava mais vazia, tinha pouca gente, mas sempre tinha algum aluno lá. E o pessoal me perguntava, por que eles fazem o exercício diferente? Né? Por exemplo, agachamento, eles faziam 90 graus, às vezes menos que 90 graus. Por quê? Porque eu não preciso de uma flexão de 90 graus na hora que o cara está jogando handball para ele saltar e fazer um arremesso. Então por que eu vou fazer ele agachar 90? Se ele usa uma flexão de 45? Eu preciso ganhar força especial, eu preciso ganhar força específica. Por que eu faço o movimento do supino sem ele encostar no peito? Eu paro um pouco antes e já faço voltar. Porque eu quero controle perceptivo do movimento, porque a hora que ele for arremessar, ele tem que ter esse controle. Ele não faz o movimento como um todo, né? Então, eu adaptava uma série de movimentos da musculação para ele ficar mais próximo do movimento específico do handball. E daí as pessoas às vezes não entendiam que quando a gente treina com atleta, a gente treina não pela estética, a gente treina pelo resultado. A gente treina ganho de força especial, força específica do movimento. Então, eu venho trabalhando com o atleta ao longo do tempo, né, para que ele ganhe força para ter resultado para aquela modalidade. Ah, professor, mas se ele for para outra, daí ele vai treinar específico lá na outra. Enquanto ele está aqui comigo, ele vai treinar específico para a prova dele, para a modalidade dele, né? E isso, cara, é completamente diferente quando a gente fala de pessoas que não são atletas, né? Por quê? Porque daí a execução do movimento é importante, a estética que você vai proporcionar para essa pessoa é importante, o bem-estar que você vai proporcionar para essa pessoa é importante. Então você acaba quebrando paradigmas, saindo, né, de padrões competitivos, né, e vindo para padrões muito mais estéticos, muito mais de qualidade de vida. E esse é um problema que eu enfrento, por exemplo, quando eu estou na academia. Hoje não, graças a Deus, eu já consegui mudar aí meu mindset. Mas quando eu comecei a treinar, e eu não sei se eu já falei para vocês, a academia que eu treino é de um ex-atleta meu do handball. O garoto, ele jogava handball e tal, e tinha uma performance maravilhosa, né? Fez a faculdade de educação física e tal, não sei o quê, hoje não joga mais, só que ele foi para um outro ramo, ele não quis trabalhar com atletas, né? Ele, que nem ele fala para mim, Luiz, você é o cara do alto rendimento, eu sou o cara da estética. Eu trabalho com idoso, eu trabalho com mulheres que estão vindo buscar estética na academia, eu trabalho com reabilitação, né? As pessoas que estão querendo melhorar, querendo emagrecer e tal, não sei o que, beleza. E com você eu vou trabalhar o destreinamento. E ele tinha razão. Quando ele falou isso para mim no começo, cara, eu demorei para aceitar. E eu queria ir lá e arrebentar e fazer. E não é mais a minha vibe, não é mais o meu objetivo. Hoje eu treino para minha qualidade de vida. Então, eu treinei, fiz o trabalho de mobilidade, de readaptação, de fortalecimento, para diminuir as dores no meu joelho, para melhorar a minha mobilidade, para eu conseguir pedalar, beleza. Agora eu cheguei no meu objetivo. Então agora a gente vai mudar, né, o treinamento, porque eu vou começar a buscar um aumento de massa muscular. Eu quero ganhar um pouco de massa muscular e força, mas sem aumentar o peso. Então não é aquela hipertrofia louca, né? Eu quero ficar com um corpo legal, eu quero melhorar. Então eu tive que mudar essa minha percepção, né? Mudar completamente a minha percepção em relação ao meu posicionamento, né, em relação ao treinamento. Por quê? Porque se eu não fizesse isso,
eu não ia chegar a lugar nenhum. E daí os músculos que são acionados aqui? Na flexão horizontal, né? Ah, não, vocês têm que responder, peraí, tirei. Fala aí, quais são os músculos acionados? No supino. Não é para falar que pega peitoral, não, hein? Pelo amor de Deus. E aí, galera? Fala para mim, músculos acionados no supino, reto? Peitoral maior, menor. Mas quando? Tríceps. Quando? Vamos lá. Ó, na flexão horizontal dos ombros, os músculos mobilizados são o peitoral maior, o deltoide e o coro braquial. Na abdução da escápula, peitoral menor e serrátil anterior. Na extensão dos cotovelos, tríceps braquial e o ancônio. Então, às vezes a gente pensa só no exercício, né, na grande massa muscular, e a gente está fazendo uma ação, né, em vários músculos, e às vezes a gente nem percebe, entende? Então, o que a gente precisa entender? Quando eu vou orientar um exercício, quando eu vou orientar, por exemplo, o meu aluno, é claro que eu não preciso entrar em todos esses detalhes aqui, porque o aluno muitas vezes não vai entender. Mas eu, profissional, eu preciso saber tudo que eu estou acionando para saber onde eu vou conseguir chegar, qual o objetivo eu vou atingir com esse meu aluno. Então, melhorar, né, o meu conhecimento anatômico do movimento é importante. Entender, né, todo o processo do movimento, do início ao fim, também é importante. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que é o Guia Prático de Musculação, é de um francês. Ele tem uma capa meio roxa, meio azul, sei lá o quê. Que cor é aquilo? Muito legal, porque ele mostra toda a execução, a musculatura alvo, a musculatura que está sendo acionada, né? É muito interessante para a gente estar vendo como fazer, né, o exercício, tá? E agora, costas, barra fixa com pegada aberta. Isso aqui é difícil, hein? Quem consegue fazer 10? Vocês conseguem? Andrezão consegue, né? Andrezão é o cara da musculação. Consegue ou não, André? Oi? 10 barrinha? Sem parar? Consigo. Aí sim, Mas hein? é assim, umas 15 chorando. Ó, pô, tá bem pra caramba. Então eu não faço uma, velho. Mas é Verdade. difícil, é difícil. Barra, eu não E consigo. demorei pra chegar lá também, viu? Eu tenho 9 pinos no antebraço, né, cara? No braço direito, no antebraço direito. Eu tive uma fratura exposta. Cara, esses exercícios assim que envolvem muita força, principalmente de antebraço, rosca direta para eu fazer com barra reta, eu quase morro, cara. Porque dói demais, porque a musculatura passa em cima do pino. Pô, dói pra caramba. Eu Nossa. faço só na barra W ou no halter para conseguir fazer rosca direta. Porque daí eu consigo adaptar a posição do braço onde dói. Tríceps testa nem vai então, né, Bruno? Tríceps testa, nem pensar. Só se for na barra martelo. Na barra martelo dá. Paralelo, então. Esquece. Racha o pino. Não, o pino voa, fura o olho de quem estiver olhando. É pino pra inferno esse braço aqui, isso é louco. Passar em porta de banco, apita toda vez. Os caras acham que eu tô armado. É uma zica. Vamos lá, galera. Equipamento para barra fixa. Qual é? A barra fixa A barra fixa. né? Ela tem que estar lá presa, bonitinha, certinho, de uma forma que vai aguentar, né? Que vai suportar aí meu peso, o exercício e tudo mais.
Postura, como que eu começo? Qual é a posição inicial para o movimento? Discreto? Pegada em pronação? Vamos lá, ó. Suspenso, né, na barra, pegada com a mão afastada em pronação, na forma que o ângulo formado, né, entre o braço e o antebraço na execução seja de 90 graus. Então, peguei lá aberto, subi 90 graus. Ah, eu consigo passar, foi um pouquinho mais. Beleza, perfeito. Mas eu tenho que chegar pelo menos até aqui 90 graus. Né? Menos que isso, você não está fazendo nada. Então, eu tenho que conseguir essa angulação aí. E a execução correta? Vamos lá. Inspirar e realizar uma tração no movimento de subida, posicionando o tronco próximo da linha da barra, de maneira que as mãos fiquem mais baixas que a cabeça. Evitar oscilações do corpo durante a execução do movimento. Então, aquela roubadinha que você movimenta e usa, ajuda, né, o tronco e a perna ajuda você a subir. O ideal é não fazer isso. Né? É claro que nem o André falou, né? Na hora que ele está chorando lá para chegar nos 15, às vezes isso vai acontecer. É errado? É ruim? Não, né? O ideal é que você não utilize, vamos dizer assim, dessa artimanha, dessa roubadinha, para você se impulsionar. Mas às vezes fazer isso para você terminar o exercício, né, quando você está começando, está se adaptando, ganhando força, eu particularmente não vejo problema. Eu vejo problema se você fizer só isso, né, e não tentar nenhuma vez fazer sem ter arrobado. Aí você tá se enganando, né? Mas usar, né, utilizar desse artifício, eu não vejo problema desde que ele também não vá causar problemas para você de dor e tudo mais, né? Fala. Eu penso assim, não sei se é correto. Vamos supor que eu consigo fazer 15. Ok. Eu faço 12 da maneira correta e as 3 últimas eu tento dar uma roubada. Porque no meu consentimento, eu acho melhor eu fazer as 3 roubando do que não fazer as 3 últimas. Chegar até a 12ª e parar. Sim, tudo bem. É o que eu falei aqui também, né? O problema é você querer fazer as 15 roubando. Aí eu acho que tá o problema, né? Agora, também não vejo problema, sabe, André? Tá prescrito 15 e você chegar na 12, parar e falar assim, ó, não tô aguentando mais e hoje eu não quero fazer roubando. Você fazer isso uma vez ou outra, não tem problema. Ou, para não roubar, pedir para alguém ajudar. Como que ajuda um cara a fazer barra fixa? Tem jeito? O que vocês acham? Porque se o cara tá lá no supino e ele não tá aguentando, você vai lá e apoia a barra, ajuda ele a subir. Né? As 2 últimas, as 3 últimas, beleza. E na barra fixa, como que você ajuda o cara? Na execução do movimento? Como que você ensina um aluno na execução do movimento? A iniciação? Eu esqueci de perguntar isso no supino. Vamos falar da barra, depois a gente fala do supino. Como que eu ensino o cara a fazer barra? Depois que eu mostrei, ele já está fazendo. Mas eu preciso ajudar, eu preciso corrigir alguns movimentos. Como que eu posso dar o auxílio? Vocês nunca auxiliaram ninguém? Nunca precisou? E aí, galera? Fala comigo, bebê. Cintura ali, perna? Cintura ou perna? Decide. Na perna, Na na região perna. do quadríceps ali. Na região do quadríceps? Sei lá, se ele tiver com a perna dobrada ou
Na linha da cintura para baixo ali. Tá, tudo bem, mas como que você vai fazer? Aí você pode ajudar ele a levantar, né? A finalizar o movimento, sei lá. Tá. Imagina o seguinte, ó. Eu tô pendurado lá, tô suspenso. Segurei. Se eu flexionar as duas pernas e você segurar no meu pé, perto do tornozelo, e a hora que você for subir, eu auxiliar você nessa subida, sem puxar o seu tronco para trás, sem puxar sua perna para trás, já tá ótimo. Se o cara tá com a perna estendida, você quer segurar ali na cintura ou na coxa, perto do quadríceps, e ajudar ele a subir, também tá ótimo. O que acontece é, você profissional tem que se posicionar de uma forma que você não prejudique as suas costas para isso. Então, de repente, você flexiona um pouco os seus joelhos e ajuda né, o cara na hora de subir com a extensão do seu joelho. Se é muito alto, se você não precisar flexionar, né, se a barra estiver alta, estiver numa posição adequada para você, você só ajuda o cara a subir. E o que é o principal? É orientar a força do cidadão quando ele vai descer, para ele não fazer força demais para subir e depois soltar tudo de uma vez e ficar dando tranco no ombro. Né? Que senão ele vai estourar punho, cotovelo, ombro, coluna e tudo mais, e a hora que ele cair vai ser pior ainda. Né? Eu lembro uma vez, cara, que eu fui contratado para fazer a preparação física de um grupo de balé contemporâneo, de dança contemporânea. E eram 3 meninas e 2 rapazes. Eles faziam uma coreografia e os 2 rapazes eles reclamavam muito para mim de dor nos ombros. Muito, muito, muito. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Antes de eu prescrever o treinamento para vocês, depois que eu fiz a avaliação, eu falei assim, eu queria ver um dia a coreografia que vocês vão apresentar no final do ano. Porque a partir dessa coreografia, eu vou fazer um treino específico de força para ela. Porque vocês precisam ganhar força, a força adequada para a execução dos movimentos da coreografia. E daí, lá, assistindo um ensaio deles, né, eu pedi um ensaio assim, imagina que hoje é a apresentação, vocês vão fazer a coreografia inteira sem paradas. Se tiver erro, se tiver alguma coisa, segue. Eu não entendo de balé mesmo, vai estar tudo certo, para mim vai estar lindo. Mas eu preciso entender os movimentos que vocês fazem. E tinha um determinado momento da coreografia que 2 meninas, né, subiam uma em cada canto do palco, num suporte, como se simulava um muro. Elas vinham andando e elas pulavam de um muro para o outro. Só que nesse pulo, o cara dava a mão para a menina e suportava o peso dela no pulo, no salto, até ela chegar na outra. Eram caixas, né, empilhadas assim, e ele suportava. Ali era o grande problema, que ele sentia muita dor, porque ele suportava todo o peso da menina com o braço estendido até ela chegar. Tinha aqui uns 2 metros, 2,5 metros entre um lado e o outro, né? Que eles faziam as meninas saltar e passar. Então, quando eu vi aquele movimento, eu falei assim, ó, tá aí o problema da dor no ombro de vocês. Então, eu precisava fortalecer, né, a musculatura deles para isso. Aí tinha um rapaz lá chamado Paulo. Meu, ele era muito forte, né? Ele era negro, assim, tinha um porte atlético muito, muito forte, mas ele não tinha força. Ele tinha a musculatura muito bem definida, muito bem torneada, mas ele não tinha força. Então, com ele, eu precisei trabalhar a força máxima. É claro que ele teve aí um ganho de hipertrofia nisso, mas ele aumentou a força muito, 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 muito nesses 6 meses que eu trabalhei com eles. Pra vocês terem ideia, o Paulo chegou, ele não conseguia ficar 15 segundos. Travou aí, galera, ou foi o meu? Mas o professor caiu, travou.
Ai, ai, meu Deus do céu. E aí, galera, voltei, caí. Eu não sei o que acontece, cara, com essa minha conexão. Tudo bem? Estão me ouvindo? Professor. Então, Sim. beleza. Beleza, maravilha. Então, o que que acontece? Esse cara, ele chegava, ele não conseguia ficar 15 segundos parado na barra. Aí eu comecei a fazer barra com ele, auxiliando. Cara, no final daí com 3 meses de treino, ele já estava fazendo 15 barras, tranquilo, e eu até, em alguns treinos, eu prendia caneleira, cara, de 5, 6 quilos no cara, para aumentar a condição, né, de tanta evolução que ele teve, né, ao fazer o ganho de força que ele teve, e sempre fazendo movimento completo, sempre com movimento completo. Vamos lá, articulação mobilizada na barra. Então, ombros, escápulas e cotovelos e os músculos acionados, né? Então, quando eu faço a adução do ombro, os músculos são o latíssimo do dorso, redondo maior, peitoral maior. Na rotação inferior, né, da escápula, peitoral menor, romboide trapézio. Na flexão dos cotovelos, bíceps braquial, braquial anterior e o bráquio radial. Então, eu tenho vários músculos aqui envolvidos que a gente precisa prestar atenção, né, na hora que eu estou fazendo aí o movimento para fazer a execução completa e correta do exercício. Beleza? Ombro, né? A gente vai falar aqui da elevação lateral, né? A abdução do ombro. Então, o que que a gente precisa? Halter, né? Não tem máquina aí, aqui é peso livre, né? Qual é a postura? Opa! Qual é a postura? Tirei ali para vocês não lerem. Vamos ver o que que vocês me falam. Vamos lá, galera. Por favor, me ajuda. Nem eu tô conseguindo ouvir minha voz mais. A postura é reta, professor? Em pé, ereto. Em pé, ereto. E aí faz a elevação lateral ali. Faz elevação lateral. Com o Tá, não, braço pera. totalmente esticado, pode ser com o braço com o cotovelo em flexão de 90 também, não sei, para ativar mais trapézio, ou o braço totalmente esticado para pegar a deltoide e os demais músculos do ombro. Qual é melhor, professor? Creio que para dar uma ênfase maior em deltoide, as camadas de deltoide, tanto anterior como posterior medial, o braço estendido. Tá. Vamos lá então, ó. Primeira postura, vamos lá. Em pé, pernas afastadas na direção dos ombros, né, para estabilizar mais o corpo, os braços ao longo, com halteres, né, um em cada mão. Lógico, não dá para segurar os dois numa mão só. Ou até dá, mas não vai adiantar, né? Aí, ó, iniciar o movimento com a abdução dos ombros, elevando os braços até que as mãos cheguem à altura dos ombros, com os cotovelos levemente flexionados e posteriormente retornando à posição inicial. Beleza. Eu prefiro fazer, né, com essa leve flexão. Concordo com o Daniel quando ele fala de fazer ele totalmente estendido, né? Mas eu particularmente gosto de fazer ele com uma leve flexão, até porque para eu manter mais o controle do movimento, tá? Para mim, eu aprendi assim. Na verdade, eu nunca tentei fazer com o braço totalmente estendido, né? Então, não posso falar para você o que é melhor ou não, porque eu nunca pensei nessa movimentação. O que eu sempre falo é assim, eu nunca uso exatamente, né, na lateral do meu tronco. Eu elevo um pouquinho para frente, 5, 10 graus um pouquinho para frente, tá? Por quê? Porque eu tenho um desconforto, né, quando eu elevo exatamente
na lateral do tronco, né, eu sinto uma dorzinha chatinha no meu ombro. Então, colocando um pouquinho para frente, eu tenho um conforto maior. Mas eu faço isso porque sou eu, tá? Já vi alguns profissionais falando, né, também de fazer um pouquinho para frente é melhor, por causa da porção do deltoide e tal, não sei o quê. Mas eu, sinceramente, não vejo tanta diferença assim da musculatura acionada em relação a isso, né? A gente trabalha aqui nesse exercício de forma mobilizar as articulações do ombro e de escápula e os músculos acionados, né? Na abdução dos ombros, a musculatura mobilizada é o deltoide em sua porção média, composta pelos feixes, né, musculares peniformes e a musculatura supraespinhal. Galera, o que acontece é assim, eu preciso entender, né, que existem diversos outros exercícios, né, vamos dizer assim, para o ombro, né? Que a gente está falando de um, pensando em um. Por exemplo, eu gosto muito também de fazer alternando elevação lateral e elevação frontal, né? Atualmente eu estou fazendo o desenvolvimento Arnold. Eu gosto muito do desenvolvimento com barra fixa nas costas, né? Você fazendo eu prefiro fazer todo o trabalho de ombro sentado, para evitar a roubadinha na perna, né? Na flexão do, do tronco e tudo mais. Então, tem várias maneiras da gente pensar, né, na execução desses movimentos. Tudo bem? Galera, são 8h32. Vou propor para vocês a gente fazer um intervalinho de 10 minutos, 8h45, vai, 13 minutos, 8h45 a gente volta, tá? E termina aí pernas e um outro trabalhinho que a gente vai fazer hoje. Pode ser? Beleza. Tranquilex? 20h45 a gente está de volta então. Vou parar de compartilhar, não vou parar de compartilhar nada, só vou desligar a câmera e vou deixar isso aqui ligado e daqui a pouquinho a gente volta.
E aí, galera, tudo bem? Podemos ir lá? Olha só. Então, agora a gente vai falar de agachamento livre com a barra. O que a gente vai precisar para fazer o danado do agachamento? A barra, as anilhas e o suporte, né? Qual é a execução correta do movimento? Vamos lá, o Danielzão e o André são fera. Fala para mim. Eu esqueci como faz agachamento, cara. Quem me conta? Ninguém? Galerinha, cadê vocês? Fala, Daniel. E aí, professor? E Tudo aí? bom? Beleza, voltamos aqui. Ó, perna, agachamento livre com barra. Equipamento, suporte, a barra e as anilhas. Como é a execução correta do movimento? Quem se habilita? Ninguém? Então vamos lá, vamos ver o que o material conta para nós. Ó, eles devem ser realizados, né, até que a coxa atinja um ângulo de cerca de 90 graus em relação à perna e as coxas fiquem paralelas ao solo. Eu gosto muito dessa movimentação. Tem gente que prefere fazer o agachamento completo, vai até lá no final. O que a gente precisa observar quando eu passo dos 90 graus no agachamento, da flexão de 90 graus? O que vocês acham? O que precisa ser observado para saber se o cara está fazendo corretamente ou não? Ou é certo ir até lá embaixo? Ou é errado ir até lá embaixo? Só tem que parar nos 90 graus. Fala aí para mim, qual a opinião de vocês? Sem opinião? Ninguém fala nada. E aí, povo de Deus, me ajuda? É a... Se o joelho está muito para frente ou para trás, sei lá, muito para frente, não sei. Então, esse negócio do joelho, cara, para frente, eu já falei isso muito, sabe? Que o joelho não deve ultrapassar a ponta do pé, esse negócio todo. Até um dia que um cara falou uma coisa para mim que eu achei legal pra caramba, muito interessante. Ele falou assim: imagina o seguinte, você tá dando treino para um cara de 2 metros de altura, um jogador de basquete. Fala para ele agachar e ver se o joelho dele não vai ultrapassar a ponta do pé. Vai! Olha o tamanho da perna do cara. Embora o pé dele seja 48, vai ultrapassar. O que não pode é projetar o joelho para frente. Uma coisa é você agachar projetando o joelho para frente, porque daí você não teve o encaixe, né, do quadril certinho, como se você estivesse sentando. Então, aí você tá correndo risco de lesão, né? Mas se você está fazendo, né, a postura adequada do movimento, descendo, mantendo o tronco ereto, né, assim, na medida do possível, que também descer o tronco para frente para você abaixar, você deixa de, você flexiona o tronco e não flexiona os joelhos, né? Então, o que eu preciso observar todas as vezes que eu passo do ângulo de 90 graus é se o meu cóccix vai para frente. Todas as vezes que eu estou agachando e o meu quadril faz esse movimento, a hora que eu passo dos 90 graus ele fez esse movimento, é o ideal que eu volte. Por quê? Ao fazer esse movimento eu começo a sobrecarregar a minha coluna e começo a relaxar a musculatura da perna. Então daí, de repente, pode ser que me falte força para subir depois. Então, isso é importante estar observando.
Eu particularmente não gosto, eu não passo, né? Eu tenho artrose nos 2 joelhos, já operei os 2 joelhos e tal, tudo arrebentado. Eu não passo dos 90 graus, mas nem a paulada. Pode falar o que quiser para mim. Por quê? Porque quando você passa desses 90 graus também, você tem uma movimentação maior do líquido sinovial, né, dentro da articulação, e você aumenta a pressão interarticular, né, dentro da articulação. Eu particularmente não gosto disso. Para mim dói muito. Tem gente que faz numa boa, inclusive com cargas altas, né? Aí também é tudo uma questão da adaptação da pessoa, tudo bem? Articulações mobilizadas, quadril, joelho e tornozelo, né? Com apoio lá da barra nas costas. E o que é acionado? Olha lá, glúteo máximo, isquiotibiais, né? O bíceps femoral, na extensão, né? A musculatura mobilizada, o quadríceps femoral, que é composto pelo reto, vasto intermédio, vasto lateral. Na extensão do tornozelo, a musculatura mobilizada é o tríceps sural, que é composto pelo gastrocnêmio lateral, medial e o sóleo. Galera, eu acho assim, para membros inferiores, para perna, o agachamento, né, o melhor exercício de todos, né? O mais completo, o mais complexo, o que gera melhor força e tudo mais. Tá tudo excelente, né? Agora, o que acontece é assim, como todos os outros anteriores, eu digo assim, eles apresentaram exercícios clássicos, né, no material, os exercícios que são mais conhecidos, mais usados, que têm aí uma melhor, né, um melhor resultado em relação a tudo que a gente vai fazer, né, no treinamento resistido, mas não são, né, em hipótese alguma, esses exercícios a última opção, né, ou a única opção a ser pensada. Eu enquanto profissional, eu preciso entender, né, da variação e da variabilidade dos exercícios para que eu consiga adaptar as realidades que eu tenho para trabalhar, ou na minha academia, ou a realidade do meu aluno, né, de personal, ou a limitação que esse meu aluno tem ou vai me apresentar, né, em relação à coordenação motora, em relação ao material, ao espaço, ao tempo. Tem N fatores que vão influenciar. O que é importante, né? É que eu, enquanto profissional, faça constantemente, diariamente, né? Durante todo o período de treinamento, essa análise e a orientação de execução, né, dos exercícios para o meu aluno, para que eu consiga protegê-lo, evitar que ele se lesione. Tudo bem? Então, isso, né, a gente consegue ver que a cinesiologia, né, nos ajuda muito em relação a isso. Então, entender de cinesiologia, né, estudar os movimentos humanos, é muito importante para que a gente possa garantir a eficiência, né, do nosso trabalho com o treinamento resistido. Então, assim, por exemplo, passei errado aqui. Crossover, né? É uma estação multifuncional que tem as rondanas e vários eixos articulares, né? Vai dar para a gente uma grande variedade aí de exercícios, lembrando que essas rondanas, né, elas facilitam, né, muitas vezes a execução, elas aliviam as cargas. Então a gente precisa estar também orientando e adequando os movimentos em relação a isso. Por quê? Porque se eu não tenho a consciência de fazer o exercício numa velocidade que essa máquina permita, né,
que ela me dê segurança, a rodana vai aumentar a velocidade do deslocamento dos bloquinhos de peso e isso pode dar tranco, né, nas minhas articulações e causar lesões. Então eu tenho que tomar cuidado com isso também. O leg press, né, é uma máquina aí voltada para os membros inferiores e ele é muito usado. Qual é a preocupação aqui com o leg press? A carga. O quanto de carga a pessoa vai pôr para fazer, porque se ela não aguenta, o que acontece? Se o leg não tem nenhuma trava de segurança, vai pressionar a pessoa, né? Se não tiver ninguém perto para ajudar a aliviar essa carga, tirar o peso rapidamente, né? Para que a pessoa consiga levantar o peso, a pessoa vai se machucar. Então, é por isso que a gente sempre preza pela segurança, né, dos alunos, não deixar o aluno treinar sozinho, ficar observando a quantidade de carga que ele põe, se aquela quantidade realmente é adequada, né, para a pessoa, para evitar acidentes. Tudo bem? E outra coisa que é importante é assim, eu tenho que orientar muito bem os meus alunos, né, as pessoas que estão sob a minha responsabilidade na sala, em relação à prática dos exercícios e a utilização, né, desses equipamentos. Por quê? Porque quando a gente está numa máquina, a máquina ajuda bastante, né, nessa execução. Quando eu estou com peso livre, eu tenho que prestar muita atenção nessa coordenação do movimento. Então, o que a gente precisa entender? Quando eu vou montar a estrutura de uma academia, eu preciso prestar atenção, né, no espaço que eu vou utilizar, né, na distribuição da logística da academia em relação à movimentação dos alunos, a segurança deles passando entre os exercícios, a segurança de quem faz o exercício com as pessoas andando, a distância onde eu vou deixar os suportes de anilha para a pessoa não ficar carregando, né, de um lado para o outro, e aumentando aí a chance de acidentes e tudo mais. Então a gente precisa sempre ter o bom senso, né? Quando a gente vai propor, né, essas ações, essa organização estrutural e do espaço da academia. Eu preciso pensar em muitas alternativas, né, em diversas variantes que podem ocorrer durante o processo do treino, para que eu não exponha, né, os meus alunos e as pessoas a acidentes que podem, né, trazer aí consequências muito desagradáveis, não só fisicamente, né, com os alunos, mas também financeiramente para o proprietário da academia, para os professores e tal, porque isso vai rolar processo com certeza, vai ter multa, vai ter um monte de coisa se você não se adequa aí às recomendações, né? E tem uma outra coisa também que é assim, até para conseguir um alvará de funcionamento, se você não tiver dentro dessas especificações na montagem, né, no posicionamento dos equipamentos na academia, você não consegue nem alvará de funcionamento. Então a gente tem que estar pensando nisso, né, sempre e muito, né? Por quê? Porque nós, né, profissionais de educação física, somos profissionais da saúde, e enquanto profissionais da saúde, somos os únicos que promovem a saúde, né? A gente já falou disso também. Médico, fisioterapeuta, enfermeiro, são todos da saúde. O médico, ele vai lá, ele vai procurar a causa e tal da doença e tal. Então eles trabalham com doença. O fisioterapeuta basicamente trabalha em reabilitação,
né? Nós temos o diferencial de promover a saúde. A gente trabalha com as pessoas que estão sãs, né? Não que a gente não trabalhe na reabilitação e tudo mais, a gente pode trabalhar também. Mas o que eu estou dizendo assim, em grande maioria, a gente trabalha com pessoas que estão sãs e a gente faz a promoção, a gente melhora a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas, né? A gente procura evitar que essas pessoas adoeçam. Agora, para eu conseguir fazer isso, para eu conseguir evitar que as pessoas adoeçam, eu preciso ter consciência, eu preciso ter, como eu vou dizer para vocês, conhecimento, consciência e bom senso do que eu tenho que promover para ela, do que eu vou proporcionar para essas pessoas. E isso eu só consigo estudando muito, me dedicando muito nas atualizações. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Sim ou não? Não. Não. Então agora a parte ruim do negócio. Galera, olha só. Semana que vem é aquela semana de palestras que a gente tem, né, todo ano e tal. E aí então a gente não vai ter a aula formal. Então são as palestras. O Ronaldo deve mandar para vocês aí nos grupos a programação das palestras, como que vai ser inscrição, link, essas coisas todas. Mas o que que a gente está pedindo, né? Eu vou fazer um pedido para vocês de 2 trabalhos, porque é o seguinte, ó. Para o próximo bimestre, a avaliação do professor na sala de aula é 1.500 pontos. Então, essa semana eu vou distribuir 1.000 dos 1.500 pontos, tá? O que que eu vou pedir para vocês? Que vocês façam todas as atividades do AVA da unidade 3 e o desafio nota máxima. Tudo que aparecer para vocês da unidade 3, então a sessão 1, 2 e 3, pré-aula e pós-aula, até o dia 23/4, ou seja, até sexta-feira da semana que vem. Na sexta-feira, meia-noite, né, depois da meia-noite, eu vou lá, na verdade no sábado, não vou fazer isso na sexta, mentira que eu vou fazer na sexta. No sábado, eu vou lá e vou abrir, né, o andamento do curso de vocês e vou baixar a planilha. E vou ver quem fez tudo da unidade 3 e tudo do desafio nota máxima até o dia 23, já ganha 500 pontos nessa primeira avaliação parcial aí de sala de aula, tá? E a outra parte do trabalho, né, que eu falei que seriam 1.000 pontos. Vocês vão fazer para mim um texto dissertativo explicando a importância do treinamento resistido e o papel do profissional de educação física na prescrição e na aplicação do treinamento, tá? Resistido, tá? Nos mais diferentes ambientes e situações. Então, por exemplo, você vai falar do treinamento resistido na academia, no personal, no clube, tudo, todos os ambientes e situações que são importantes. Então, por exemplo, estamos em período de pandemia, academias fechadas, não pode abrir, o pessoal está trabalhando nas praças, nas casas e tudo mais. Qual é a importância de ter o profissional de educação física ali para fazer essa prescrição e aplicar esse treinamento, né? Por que que é tão importante? Eu quero que vocês façam uma dissertação sobre isso. Também valendo 500 pontos, e essa dissertação tem que ser enviada para mim no dia 23, até entre 0 hora e 23h59. Chegou para mim, eu vou corrigir, vale até 500 pontos. Aqui você fez, você já ganhou os 500 pontos, de fazer tudo até o dia 23, mas tem que estar tudo pronto, os dois, desafio nota máxima e a unidade 3, tá? E aqui é até 500 pontos, porque eu vou corrigir o que você escreveu, eu vou ler o que você escreveu. Se você escreveu um monte de asneira lá, não vai ganhar 500 pontos. Mas tem que ser entregue no dia 23. O que eu peço para vocês? Ou o André, ou o Daniel,
Faz um print da tela aí, põe isso no grupo para a galera fazer, por favor. Eu não tô em nenhum grupo, professor, Não tá? então nada, nenhum. Eu posto lá. Você põe lá? No sexto. Eu tô no sexto. No sexto e no sétimo. Não sei se tem alguém do sétimo. Não, é só sexto e sétimo mesmo. É só sexto e sétimo mesmo? É. Beleza, então. É isso mesmo, tá bom? Aí, galera, vocês fazem esse favor para mim e não esqueçam de enviar. Por quê? Eu não posso lançar nota ou corrigir ou fazer alguma outra coisa depois do dia 24. Dia 24 é o último dia, então eu preciso disso no dia 23, porque no dia 24 eu tenho que lançar. Passou do dia 24 eu não consigo mais fazer lançamento nem alteração, tá? Então, por favor, deixa isso muito salientado para as pessoas, né? Porque eu não quero prejudicar ninguém, mas se vocês não cumprirem, né? Se o pessoal todo não cumprir com as datas, eu infelizmente não tenho o que fazer. Tudo bem? Show. Beleza. Dúvidas? Algum comentário, crítica? Quer falar mal? Aproveita que a hora é agora. Tranquilo. Se não vai falar mal, por hoje é só. A gente encerra aqui. Com os Falou, dois, professor. Boa noite. dois Boa guerreiros noite. do começo ao fim. Valeu, galera. Boa noite. Falou, valeu. Valeu. Tchau. Valeu.